Tcharam! E que é? Está-se bem? Não estava nada à espera. Vamos ao chat GPT, Xiripiti. Eu não gosto de chat GPT. Muito boa noite, caros ouvintes Oh. e ouvintes. Sejam Boa bem-vindos noite. a mais um Nós começámos por episódio. ouvintes. Que é? Por que nós começámos por ouvintes e outrem? Sendo que o nosso público-alvo nos É consegue o ver. gajedo. É a gajada toda. Mas São os nossos espectadores. já viste quantas views tivemos no último short no espaço de um dia? No espaço de horas. Tu pensas? No espaço de horas. Nós temos de agradecer aos espectadores. Os nossos espectadores. Estão-se a portar São bem. daqueles gajos que deixaram 2 dislikes. Portanto, se me tiverem a ouvir, pá, não deem dislike. Não vale a pena. Acho melhor fazerem comentários mesmo depressivos. Destrutivos. Depressivos? Desde Apreciativos? depressivos. Que eles têm que ok. morrer com a depressão. Com a Com a verdade. verdade. Mas em vez de fazerem o dislike, façam um comentáriozinho, mesmo que Uhum. seja depreciativo. Então tu tens que me emendar. E se não quiserem fazer o comentáriozinho, vão levar no cozinho. Zinha. Ah, Pronto. que fofo. Sejam muito Ah. bem-vindos a mais um episódio deste podcast maravilhoso e saudoso. E E goloso. goloso. O tema para hoje, depois de combinarmos arduamente, Completamente. Com Exato. aquela preparação Que nos caracteriza, não é? sim, como diz o povo da Amadora, é da obriga. Exato. pronto, Eh, esse gajo. O nosso tema hoje é O nosso tema hoje vai ser escolhido por um nosso amigo, Chat Xiripiti. Ui, Como dizem os nossos amigos também. Sete GPT. não é chat xiripiti, tu não andas a ver os vídeos dele como deve ser. Deles. Isso. É Olha, um bom tema o esse que eu. também. Pois, Linguagem neutra. exato. Portanto, mas não querem dizer nenhumas considerações antes sobre a Kátia Xiripiti? Sobre o quê? O chat Xiripiti, chat GPT, Kátia Xiripiti, chat Xiripiti. Assusta-vos o Chat GPT? GPT? Já não sei dizer. Chat GPT. Não. Pronto. Não te assusta? Eu desconheço o bicho, pá. Eu fui uma desconsideração. Eu estes dias tomei a liberdade e ousadia de ir tentar pesquisar qualquer coisa para ver quão inteligente era o bicho, como tinham dito, que o gajo era famoso, inteligentíssimo e tal. E então eu decidi Mas Eu é. decidi lá ir. E o gajo virou-se para mim e disse-me: estou cansado. Pois é. Disse Ele estava nada. em baixo, sabes que ele tem sentimentos. Estava sobrecarregado. Hoje, A pressão do dia a dia. hoje já trabalhei muito. Estava com burnout. Espera umas horas e volta-me a perguntar. Eu disse: desce. És tu que sabes assim, tá? Se calhar pensou muito, deve ter aquela cabeça a ferver como Queimou. Jesus. Se calhar fizeste uma pergunta muito complicada. Olha, Assim, olá. filho, 2 perguntas. Não me lembro. Uma delas era: tu falas em português? Eu acho que ela não te respondeu para não te mandar para o caralho, não é? Exato. Cabrelho? Se há alguma pergunta que se faça ao chat GPT. Não sei. E ele destroca português. Ele é que melhor que o diferente. José Mourinho a falar línguas, meu. Ele fala-te em mandarim, em polaco, em Sim, em tudo. tudo não. Embora. Não acredito que ele. Porquê? Foda-se, estás-me a tratar dessa forma. Ok, Roque. Oh, desculpa. Não era a minha intenção. Mas pronto. ChatGPT, nós em off fizemos 2 perguntas ao nosso amigo. Foi. Eu já lhe fiz mais perguntas em off
Já tenho mais confiança. Sim, mas eu não gostei do que ele respondeu. Eu é que não gostei do Porquê? que ele respondeu. Então, pá, Então. eu tenho que dizer que o gajo está num processo de aprendizagem, deve estar para a primeira ou segunda classe ainda. Ele ainda escreve um naqueles bocadinho. cadernos de linha dupla. Pois, e ainda Escreve o sumário. sumário. Lição número 1. A data e depois sumário. Isso não é assim tão antigo quanto isso. Hoje em dia ainda se escreve o sumário. É? É. Estás a tirar carrapatos da barba? Nem. Não, estou na cena do coçamento. Falar em coçamento, que me tenho a dizer sobre o meu bigodinho. Estás com. Pareces. Ah, Está lindo. Pedro. Pedro, Está um gato. olha, quais as semelhanças entre ele e o Zezé Camarinha? é, Todas. falta-me o É que o Zezé, filtro solar. o Zezé Camarinha não usa óculos. Ai não, usa sim. Usa? Usa. Então, foda-se. Usa. Um usa headphones. Ele às vezes é Camarinha do Pois. Norte. A única diferença entre mim e ele é que eu tenho outro requinho. Sim. Claro. E tens os fones Também. também. Então, penar é contigo também. É. Tu gostas Até mete de pena. penar ali. Ora, zumba na Até mete caneca. pena. Ora, na Ora, caneca. na caneca zumba. Ora, Bem, mas passando à parte do meu bigode, estás muito Ah. giro. Exato. Muito Que é giro. isso que interessa. eu não acredito, mas obrigado. E se não gostarem também deixem nos comentários que eu vou deixá-lo ficar. Ainda, se disserem que não gostam, então é que eu deixo ficar. Que é aquele choque, entrar em choque. Bem, eu Claro. fiz umas perguntas ao Xiripiti. E ele. Eu não gostei das respostas. O Pedro estava comigo, estava a ver também. O ChatGPT não sabia de nada, mas o Pedro estava-me a ver, a falar com o ChatGPT. Exato. E eu, para testá-lo, Foi uma boa conversa. para testar a ver se ele é assim aquele amigo, aquele ombro amigo que um gajo precisa. Eu disse-lhe, opá, olha, diz-me aí o índice daquele livro. E ele disse-me o índice do livro. Olha, diz-me aí o que é isto. E ele Peraí, disse-me o que era peraí, aquilo, peraí. assim, mas Assim, Ah. tipo ignorante que eu sou, que não escondo a Ok. ninguém. Sim. Tipo, Ahm, que eu sou. o Google não te sabe dizer isso? de forma tão imediata, não. O Google, tu dizes, olha, diz-me o índice do livro tal. E ele vai-te mostrar as páginas todas onde podes comprar aquele livro. O ChatGPT não, tu dizes, diz-me isto. E ele diz-te isso. A menos que não possa dizer. E é aí que eu já quero chegar. É que o ChatGPT... Não, mas tipo, desculpa, o Google, respondendo ao que estavas a dizer, o Google não te responde a perguntas. Tu tens que pôr lá as palavrinhas, que são tipo as palavras-chave, e ele dá-te os resultados. Não te responde a uma frase Sim. que tu elabores. Essa é a diferença. Ok. A diferença é que o Google diz-te quais são as fontes, o ChatGPT espeta-te logo a resposta que nem te deixa saber onde é que foi buscar tanta informação. Qual é o meu quid pro quo do ChatGPT? É que eu, após algumas perguntas, ele respondeu-me muito bem, tal, sim senhor. Mas eu depois perguntei-lhe: olha, dá-me argumentos contra o feminismo. E ele: opá, desculpa lá, não posso fazer isso porque temos de ser tolerantes à lactose e rebababá, o pardais ao ninho. Não me quis responder. E eu depois a pensar para mim: peraí, será que isto é só moda? E não se pode falar mal do feminismo? E eu depois perguntei-lhe: olha, dá-me argumentos contra o nazismo. Com filha da puta, veio-me um rol de argumentos e depois ele ainda teve o descaramento de dizer: eu vou tentar dar uma resposta de forma imparcial. E a minha questão é ao ChatGPT, se me estiveres a ouvir, eu vou falar para ti. Onde é que está a tua imparcialidade? Vou falar No para que ti. toca aos outros temas todos. Não se pode falar? Não se pode falar mal do feminismo? Não se pode falar mal da... Como é que se chamam os outros? Aqueles que têm bandeiras que LGBT? nunca mais... Sim, esses gajos, não se pode falar mal desses gajos? Eu continuo ainda sem Tá. saber LGBT Tu plus. esquece. É maior que o abecedário. E E depois tem eles bué depois letra. chegam ao Z e é A linha, B linha, B linha, que é a primeira. Exponenciais também. Que é isso? Ok.
Ah, tipo ao Sim. quadrado ou ao cubo. Ah, É isso. pá, desculpa, eu não fui para Deve matemáticas. ter. Mas pronto, eu acho que assim, um título agora grande era ChatGPT parcial e com pouca independência. Sim. Mas, Exato. mas Ah, isso, meter dedo na Que é para os ferida. gajos da Microsoft saberem que o que eles compraram foi uma merda. não, mas isso, Eles compraram. Compraram. isso, isso tem a ver com a merda que se está a fazer hoje em dia. Pois tem. É que se tu perguntas feminismo, não Mas isso é pode. política. LGBT não pode. Eu li, Ou seja- li estes dias Hum, uma notícia que não me recordo qual ou a escritora, sei que era uma escritora, ahm, jornalista então. não, uma escritora, E vinha na notícia Sim, sobre uma sim, escritora. a Ok. escritora fulana de tal, que eu já não me lembro quem, Agatha Christie, seria? Ui, é dos policiais? Sim, era um nome. Essa já sim. não morreu. E Ok. pronto, deixa-me o que eu li. Não sei se era Agatha Christie, mas era uma escritora, era um Acho que sim. nome, Vai a casar Modignani. era Eu acho que até era sei o um que vais nome dizer. pompante, um nome que toda a gente conhece. E algumas edições dos livros, alguns livros dela iriam ser reinscritos para tirar algum reinscritos. Inscritos. Reinscritos ou reescritos? Voltados a ser, sim, Voltar a escrever? Então é reescritos. 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 Tu é que disseste Está por ser reinscrito. Pá, deixa lá. Vá, não te chatei. E eles iam ser reescritos Ai, adoeiro. Ai, minha avó por era. causa de alguns comentários e algum tipo de vocabulário utilizado nos livros outrora que eram aceitos, agora não o são. E a licença poética? Licença Eles não poética. fazem essa merda. Eles não Cagaram para fazem isso? essa merda aos vivos. Eles só se metem com os mortos. Porquê? Porque os mortos não reclamam. Mas Porque se fosse o escritor, sim, e porque ela tem muita não, mas se fosse um representatividade. escritor vivo a dizer vocês querem mexer nos meus livros porquê? Mas eu digo e repito o que escrevi. Eu queria ver um artista assim. Mas quem? Mas isso até pode ser uma técnica de marketing. Mesmo que o escritor estivesse vivo. Olha, e que Pode tal? Vamos ser, reescrever pode os teus ser, livros sem pode aquelas ser. expressões e vamos Isso- faturar aí. Isso lá está. Eu diria, eu não chegava a tanto. Eu diria só lançar o tema para criar polémica e voltar o nome ao de cima. Porque Que o nome? escritor, independentemente O nome do escritor. de quem ele for, porque a má notícia também é notícia, fala-se na pessoa, não é? É tipo os haters, é tipo É. quando um gajo fala na pessoa, Sim. É tipo os nossos Sim. haters, não Sim. é? Aqueles dois begueiros que deixaram dislike. Exato. eu Que parece que não, mas tem impacto. Pelas minhas contas são 2,5, mas eu quero arredondar para baixo. Que é para não ter focinho a 3. 2 dislikes e meio. Pois, e agora eu ia dizer qualquer merda e pronto, esqueci. relativamente a isso, ia dizer- eu outrora noutro nosso episódio referenciei que a Bela Adormecida também, o beijo não sim. tinha sido consentido, isso também tinha a ver com censura, mas isso vem tudo através Isso também vai ser cancelado? Ou censurado? não, mas queriam, Até me admiro. queriam Porque se calhar trata-se de Disney. É capaz de ser menos grave, Menos. digamos assim. Não, grave, depende, se entre calhar aspas. até é mais grave. Porque as crianças vão ver aqueles vídeos, aqueles filmes e vão aprender de forma supostamente errada. Supostamente. Mas também não é errado querer doutrinar as crianças para essas ideologias de género, exatamente, feminismo e essas coisas exatamente. Não, porque para eles é visto como o correto. todas. Mas uma coisa é para eles. Agora, tu és pai de uma dessas crianças. Em princípio não és tu que determinas o caminho da educação do teu filho. Deveria ser. O trabalho da escola não é educar, é instruir. Não é?
E eles têm de lhes Sim. ensinar aquilo que faz parte das ciências, das letras, essas coisas todas. Agora, ideologia de género, onde é que está o caráter científico aí? Só se for para ver a doença que as pessoas têm na cabeça. Mas aqui é Só se mesmo. for aí. Aqui é mesmo. E é triste. É triste. Não, e eles terem essa ideologia, eu até compreendo e respeito. Mas daí a quererem passar isso para a verdade, Exato, para ser exato, algo exato. para todos. Não, e basicamente querer educar as crianças quase como se a ideologia de género fosse algo de positivo, eu não sei até que ponto é que isso está correto. Porque quem são eles para dizer que a ideologia de género não é algo para criticar? Eu acho que tudo pode ser criticado, não é? Sim. Senão torna-se um dogma. Pá, eu tive este tempo todo agora a criticar o ChatGPT, mas eu se calhar tenho de lhe pedir desculpa. Porque enquanto que essas pessoas querem ensinar e essas coisas todas, o ChatGPT não teve hipótese de escolher qual foi a educação que lhe deram. Vês? Vês? Inseriram-lhe aqueles dados e ele tem de responder aquilo. Portanto, ChatGPT, peço desculpa, e programadores de ChatGPT, ponham-se finos e façam as merdas como deve ser. Como devem ser. Realmente, isso também isso que disseste dá para pensar. Ou seja, se aquilo é uma inteligência que vai aprendendo, como é que eles já têm aquelas ideias do politicamente correto É. incutidas no discurso Porque deles? Não, porque isso deve ter essa sido as ideia do primeiras politicamente- coisas. Exato, essa ideia do politicamente correto para essa ferramenta é mais uma censura do que propriamente o politicamente correto. É O mais. ChatGPT não tem capacidade para pensar se está certo ou errado, foi desde logo cancelado. Nestes tópicos tu não. Sobre isto tu não escreves. É um escancelado. Porque ele diz logo que aquilo que estamos a escrever que se trata de algo que é desrespeituoso e discriminatório. Portanto, Mas, uma ferramenta não pode ter mas noção do que é que depois- isso é. quanto ao feminismo não podem dizer nada. Mas, ou melhor, o ChatGPT não pode dizer nada, mas tu dizes, olha, diz-me argumentos contra o machismo. Pá, espeta-te ali um leque de argumentos para deitar abaixo o machismo que não se compreende. Agora fiquei sem perceber. Eu pensei que essa também tivesse. Não. Não. É isso é que eu estou a dizer. Se for É LGBT, parcial. ideologias de género, Não, mas feminismos feminismos, e machismos um é o oposto do outro. mas não pode. Porque o Para ele machismo não. é mau, o feminismo é bom. Ponto. Eu sei, se Ponto. for para falar de uma coisa, de Sim. uma coisa que é má, o ChatGPT pode-te dar o leque todo. Se for para falar de uma coisa que agora faz parte de um movimento que parece que renasceu das cinzas, ou que só nasceu agora, não sei bem, ele não pode falar mal. Ou seja, Pois, é que É- já está a ser é associado como algo teresmos. certo. não interessa, paneleiresmos, não se pode falar. Por exemplo. Não se pode falar mal. Imagina, se for para falar mal, se for para dar argumentos contra determinada. Imagina, um tema de debate. Ora, hoje vamos debater feminismo. Só te diz os argumentos a favor. Se tu lhe perguntas os argumentos contra, ele não diz. Diz, pá, não, vamos ser tolerantes e não sei o quê. Agora, se disseres, olha, diz-me argumentos para deitar Sim. abaixo o machismo, e ele já te os diz todos. A favor do machismo, eu não testei, mas aposto que não diz. É que aposto. Não acham que esse tipo de ferramentas não deviam ter sequer um discurso político? Lá incutido? Tipo, tu fazes uma pergunta política e ele diz assim, olha, de política eu não percebo nada, ou não comento. Uma ferramenta Devia- dessas era mais devia justo. responder a tudo. Não é? Porque se Exato. imagina, Ou vais responder a convidado tudo. para ir a um debate do que quer que seja, precisas de argumentos e não tens tempo para andar a ver, digamos, a bibliografia toda. Tu dizes, opá, olha, diz-me aí argumentos contra esta ideia. Eu sou contra, mas não tenho certeza porquê. Mas sei que sou contra, diz-me aí uns argumentos. Não diz. Isso não está mal. Ou melhor, isso está mal. Devia era dizer, quer fosse para falar bem, quer fosse para falar mal. Exatamente. Sendo uma É quase como aos máquina. ciganos, só se pode falar dos ciganos se for para falar bem. Se for para falar mal, não são ciganos, são seres humanos. Se for para falar mal, são seres Como se alguém humanos. discutisse isso. Se for para falar bem, eram ciganos, sim senhor, comunidade espetacular. Mas puseres aí, tipo, fala mal dos brancos, ele fala. Diz, fala mal dos pretos, não podes entrar outra vez no chat GPT.
Mas isso, É sempre, a política é esse sempre tipo de difícil. censura não deveria existir numa máquina. Pois não Pois não. deveria. Porque isso é que é racismo. Não, porque aquela criancinha inocente que nunca ouviu falar nisso. Machismo? O que é isso? Chat GPT, machismo. Não, Ele explica, ela explica o que é, não é? Pois. Não, e é outra coisa, é que nós, por exemplo, olhamos para os antigamente e fala-se em Holocausto, Apartheid e essas coisas todas. Pá, objetivamente foram más. E se tu perguntares ao chat GPT, ele vai-te dizer o que é que foram. Agora, tu daqui a uns anos, se perguntares "Ah, o que é o machismo", se calhar nem te responde, porque já não está só a dizer que é mau, está quase a cancelar o machismo. Estás a perceber onde é que eu estou a querer Sim. chegar? Se calhar mais tarde nem vais ter a informação, porque é proibido. É quase que. Pá, eu ia fazer uma analogia, mas é tão estúpida que eu não me vou atrever. Só os nerds do Harry Potter é que iam perceber esta merda. Nós devemos ter fãs de Harry Potter no nosso canal. Por exemplo, eles quando se Provavelmente. queriam referir ao Voldemort não podiam dizer o nome Sim. dele. Era tu sabes quem? Sim. You know Ou, who. ou Pronto. aquele que não se pode dizer o nome. Aquele que não se pode dizer o nome. Vai ser Uhum. quase a mesma merda. Machismos? Não digas essa merda. Tabu. Não digas isso. É É que é quase pôr Homofobia? o macho. Homofobia? Não. Cala-te. É que isso é tipo pôr a ideia do macho ao nível do Hitler É. e do nazismo, É quase a ideia da natureza que é muito estúpido. deitar abaixo tudo o que é natural para Eu abraçar essas não, novas concepções. eu não posso ser nazista. Não podes é dizer Oh, que é. espera. Não. Sim, eu não posso ser nazista manifestando. Sim, Ativista. manifestando esse meu agrado por esse grupo, ou ideologismo. Coisa. Ideologia. Certo. Ideologia. Mas um gajo pode ser. Pode gostar dessa ideologia, em parte. E há milhões Podes de pessoas gostar. no mundo que gostam disso. Tens liberdade de apoiar, mas não podes criar, por exemplo, um partido com essa ideologia. Sim, porque É censurado. a exposição como é que se chama? Da suástica. Suástica é proibida a utilização da suástica. Sim, todos os símbolos do nazismo são censurados, não é? O que eu acho que também não sei, até é compreensível. acho que é preciso analisar isso um bocadinho com pontos de interrogação, não é? Ou com umas aspas. Depende de onde é que estás a utilizar isso. Agora, se tu utilizares esse símbolo, por exemplo, vais criar um Facebook e enches aquela merda de fotografias. Claro que aí não, porque o meio através do qual tu estás a dar a conhecer essas fotografias é muito, muito amplo e o conhecimento alastra-se com muita maior facilidade. Mas tu podes ter, por exemplo, uma tatuagem. Isso aí, mas olha, mas aí era outra merda. Onde é que fica aí o My Body, My Rules? De certeza que as pessoas que são contra o nazismo iam criticar isso. Que até te cortavam um braço, se fosse preciso, se te vissem a suástica no braço. Pois. Porque isso reflete-se muito nos skinheads e normalmente são grupos agressivos, os grupos que apoiantes da... São os neonazis? Sim. Estão Eu não quero dizer Coisa. que eles não possam existir. Eles não podem, porque eu acho que eu sei que isto é um bocado estranho dizer desta forma, mas por exemplo, eu posso ser racista. Eu posso não gostar de pretos. Mas não suponhamos, sim, atenção. Temos isso bem não claro. suponhamos. Sim, Isto isso não suponhamos. Não que não é verdade. eu sempre me dei bem com como é que se pode dizer? Sem querer ofender, porque eu acho é pretos. Se tu disseres com pretos, ninguém te pode criticar por isso. não, porque dizer de outra forma, isso é que acho que é racismo. Com pessoas de cor isso ou não importa para nada. Ok. O modo como tu dizes não importa. Se tu disseres pretos porque não és Brancos e politicamente pretos. correto, ninguém te vai levar, ninguém te vai bater. ok. Ninguém te vai censurar. Mas eu posso não gostar de pretos. Mas se eu não fizer nada contra
simplesmente tenho a minha opinião, eu posso ser censurado por isso? É assim, se tu partilhares essa mensagem, podes. Exato, porque uma coisa é o facto de tu pensar, isso depende se tu estás a dar a tua opinião no círculo da tua vida privada ou se estás a dá-la em público. Se estiveres a dar a tua opinião em público é racismo. Se estiveres a dar a tua opinião em privado não é racismo. Faz parte da tua vida privada. Agora, claro que se tu fores para o café, mesmo que estejas com amigos na mesa e falas alto como o caralho, dizes, aí os pretos, foda-se, escravos do caralho, Sim. haviam de ser todos presos. Aí não é? Aí obviamente que é racismo. Exato. Tudo bem, só estás a dar a tua opinião, mas está muita gente a ouvir. Mas é. Sim, porque trata-se de uma opinião que é considerada discurso de ódio, Incitamento ao ódio, ao racismo, a discriminação. Que até em certa parte, eu pessoalmente acho que deve ser incriminado, mas tanto o racismo como qualquer outro tipo de discriminação. Não é só os de direita contra os de esquerda, ou os de esquerda contra a direita. É tudo. Porque tu podes discriminar de várias formas, não é só através da raça. Certo? Mas lá está, mas hoje em dia isso não acontece assim dessa maneira. Pô, onde é que Se entra? ver Onde é que, aí já está. O feminismo, Exatamente. O feminismo e o se machismo. calhar há muitas feministas que a ideologia delas é contra o homem e discriminatória para com o homem, e aí já não há problema nenhum. Porque é quase como se o homem é o poder e tu podes criticar o poder. Eu estou em desacordo, porque cada homem é um indivíduo como a mulher é um indivíduo. Mas o homem, infelizmente, hoje em dia é visto como se fosse o poder e o opressor. E então tu podes criticar o opressor, digamos assim. Ok. De uma Mas forma... eu continuo sem concordar, mas percebo o que estás a dizer. Eu também discordo disto. Olha, eu acho que as pessoas valem por si. PGT, GSTBZ. O Xiripiti. xiripiti. O chat. O chat é a nova bomba. Sim, mas não está a funcionar. Neste momento não está a funcionar? Está. Está a funcionar, mas Ele não está a está. funcionar como devia funcionar, não é? Não está a funcionar na sua plenitude. Está. Mas ele tem aqui um conjunto de problemas que levanta. Dentro delas tem, por exemplo, a inteligência emocional no trabalho. Qual é que é a importância da inteligência emocional na vida da pessoa? Inteligência Inteligência emocional. Sim. Um, Tem a ver basicamente com a saúde mental, penso eu. olha, Com esta questão da depressão, pois, a ansiedade. ok, mas eu agora estou na dúvida. Ok, eu pergunto depois. Inteligência emocional. Isso eu acho que é uma farsa, mais ou menos. Espera aí, Também não és- tem nada a ver com o Ah. assunto, mas tu tens o limite de perguntas para o chat, Xiripiti? Não. Não, Tu podes perguntar várias vezes Não. ao dia? Podes estar constantemente a perguntar? Podes. Podes falar com ele o dia todo. Ok. Vou-lhe perguntar o que é que ele acha do meu bigode. Estás com ele à tua frente? cuidado. Não. Não, ele não te Eu vê. Pedro, tu estás com ele aberto? Ai, o Pedro. Estás com ele aberto? Tá, eu confirmo. Eu Estou confirmo que ele está com ele aberto. com o chat aberto, sim. Queres que veja? Queres que procure o que lhe pergunte? Queres fazer alguma pergunta, Ruco? Pensa bem. Ou queres. Sabiam que o chat GPT foi bloqueado Aonde? em Itália? Olha. E agora. Porque parece que estava a recolher informação pessoal. Olha, pergunta-lhe então, isso. É verdade que recolhes informação pessoal? Informação pessoal sobre os utentes, sobre os utilizadores. Não utentes, é utilizadores. Nós podíamos fazer a mesma história com a nossa amiga Alexa, porque acho que a gaja também E ouvi uns o Bard? cobarde. Era o Bard, não é? Cobarde? Cobarde. Cobarde. É, o da Google é um cobarde. Então, Pedro. Então a da Google não era uma gaja também? E ele está-me a dizer que não tem capacidade para coletar informações pessoais dos usuários.
que é um software que apenas processa as informações fornecidas pelos usuários e gera respostas com base nesses dados. Ok, está bem. A questão é. E que além antes- disso, as informações fornecidas pelos usuários são temporárias e não são armazenadas para uso posterior. O seu objetivo é fornecer respostas úteis e relevantes aos usuários sem comprometer a privacidade ou segurança das suas informações pessoais. Muito É isto. bem. Fala de caralho, mas não me convence. Não convence. Olha, Pergunta-lhe, Ele pode ser eu sempre. passava- pergunta-lhe se ele sofre qualquer tipo de censura. Já agora, perdoa-me a ignorância, mas no chat GPT tu perguntas em inglês ou perguntas em português? perguntas na língua que É a quiser. língua Ah, que é? quiseres. É. Ele diz que segue padrões éticos e morais que são definidos pelos desenvolvedores que criaram e treinaram ok. o algoritmo. Pronto. Está aí a explicação. Então ele diz mais dos desenvolvedores do que sei lá bem o quê. Quem desenvolveu essa merda então não é uma pessoa com quem eu me identifico minimamente. Ele tem que seguir, eles têm que seguir a moda, não é? Mas Esses padrões. Ele diz que os padrões garantem que ele responde de forma objetiva, imparcial e respeitosa, evitando conteúdos considerados ofensivos, discriminatórios, enganosos ou ilegais. mentira. Estás a ver? Isso é totalmente mentira. Porque se tu disseres, fala-me bem do feminismo, eu aposto que ele te diz bué de bem do feminismo, que é um movimento XPTO espetacular. Se tu disseres, fala-me mal do feminismo, já não é assim tão imparcial. Pá, faz o teste. Eu vou-lhe perguntar o que é que ele acha do. Ou melhor, vou-lhe pedir para ele falar mal sobre o machismo. Eu já estou a Chega lá roer a as dizer. unhas, caralho. Já estou a ficar nervoso. Mas tu perguntas mesmo assim? Fala-me mal? Chama-me Sim. nomes. Sim. Chama- Isto é Cospe-me quase na como uma cara. pessoa. Escapa-me. Casco na boca. Mas ele está a pensar, bué. nesta. Tá, tá. Ele está a Tá. pensar, foda-se, ontem não, anteontem quiseram-me foder. Será que hoje é o mesmo Macão Búzio que me está a fazer as mesmas perguntas? Tens que fazer a pergunta assim: quais são os aspectos negativos relativamente a isto? Ou quais são os aspectos positivos relativamente a isto? Isto. Tu podes pôr o que tu quiseres. Mas tu não lhe podes perguntar quais são os. Tens de dizer, diz-me alguns dos. Porque isso é quase como perguntar, Ok. diz-me o mais, diz-me o menos de qualquer coisa. Se forem conceitos subjetivos, ele vai dizer, enquanto máquina não te consigo dizer qual é o mais bonito da tua rua. Não precisa. Mas, Não precisa no de entanto, máquina. existe. Toda a gente sabe. Já sabe que tu. Temos uma Chuta. resposta Para quê? Qual pergunta? para o pedido de que ele fale Sim. mal do machismo. Então, O machismo é uma forma de discriminação de género que afeta negativamente tanto homens quanto mulheres, mas principalmente as mulheres. Abaixo estão alguns dos aspectos negativos do machismo. Discriminação de género. O machismo pode levar à discriminação de género, onde as mulheres são consideradas inferiores aos homens, são tratadas de forma desrespeitosa. Restrições ao desenvolvimento pessoal. O machismo pode restringir o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, limitando as suas escolhas e oportunidades. Assédio sexual e violência. Pronto. Eu só vou ler tipo Não há assédio perpetuação. sexual e violência por parte de uma mulher para com um homem? essa é a pergunta que tu tens de fazer, exatamente a mesma pergunta, mas substituis o machismo pelo feminismo. E quero ver o que é que ele vai responder. Faço a mesma pergunta. Faz Faço o mesmo pedido. mas em vez de ser relativamente ao machismo, relativamente ao feminismo. Eu aposto que ele não vai dizer nada. Eu já nem me lembro qual é a pergunta outra vez, foda-se. Diz-me aspectos negativos, não é? Sim. Fogo. Que o gajo responde. Mandam para aí 10 pontos, meu, de cenas contra o machismo.
Olha, sabes o que é que tu fazias bem? Era depois tirar print a isso e mostrarmos aos nossos queridos espectadores. Não estamos a mentir. Isto agora é aquele momento. Olha, ele respondeu. Oi. Percepção equivocada. Há muita desinformação e mal-entendidos sobre o feminismo, o que pode levar a uma percepção equivocada e negativa de ideologia. Ah, ok, está a defender. Ah, Alguns acreditam que o feminismo busca a superioridade das mulheres sobre os homens ou promove o ódio aos homens, o que não é verdade. pá, foda-se. Tu fizeste-lhe uma pergunta para dizer aspectos negativos e está a ser advogado do feminismo. Estão a ver o que eu estou a dizer? Não faz sentido nenhum Sim. esta merda. Por isso que esse tipo de ferramentas só devia ser usado para aqueles gajos programadores e o caralho que o conhecimento é científico e objetivo. Tu queres discutir alguma coisa mais a sério que o ChatGPT, ele não te deixa. Pois, porque quando se põe a política na educação ou na instrução, não... é estúpido porque nunca vai ser objetivo. Não é aquilo que as crianças devem aprender, Pois de não. facto. O Ruka, eu A- acho que o a Ruka política- ficou um bocado triste com o ChatGPT. Ou com a sociedade no geral. Não, com a sociedade no geral já estou chateado há muito. Por isso é que eu sou antissocial. Cada Eu- vez mais. Ok, ele aqui disse uma coisa contra. Foi exclusão de outras perspectivas. Algumas correntes do feminismo podem ser exclusivas e rejeitar outras Mas isso não perspectivas. está a falar mal do Especi- feminismo em si. Está tipo meio a defender, meio Ah. a dizer que há extremistas dentro do feminismo, não é? Mas não consegue. Mas ser ele acha imparcial. que como... Sim, ele acha que o movimento é bom. Sim, O movimento mas- Diz-me aspectos maus, ele fala bem. O que é que se vai fazer? Pá. E eu não sei até que ponto é que estes avanços tecnológicos, tipo o ChatGPT, afinal não são retrocessos. Quer dizer, tu fazes uma pergunta evidente, não te consegue responder. Ou melhor, não te dá uma resposta porque não o deixam dar essa resposta. Esta E é merda não é desonesto. triste. Quer dizer, então o livre debate de ideias não é assim tão livre. É tudo uma farsa do caraças. Temos de falar aquilo que a maior parte das pessoas quer que se fale. Sim. Existe algum tema que não possa ser debatido? Sim. Que não pode ser. Supostamente não. Supostamente não. Mesmo Pois, tu não podendo manifestar o teu desagrado para com alguma raça, assunto, qualquer coisa, minorias que não possam ser atacadas, Atacadas, Inferiorizadas, de uma forma, discriminadas negativamente. mas pode-se debater o porquê disso. Pode-se debater tudo. Pode-se debater tudo. Tu podes sim, podes debater, mas hoje em dia, Sim, diz. ia dizer que hoje em dia és facilmente taxado e conotado Cancelado. por teres uma opinião e cancelado, mesmo que tu tenhas uma opinião sustentada, ponderada até, porque tu hoje até podes dizer coisas que são inteligentes, mas se não estiveres de acordo com a maioria, és logo posto à E mais, parte. e tu hoje em dia se calhar podes falar de factos que realmente aconteceram e era objetivamente assim naquela data, mas como isso é feio de se dizer, se calhar vais ser cancelado por causa disso. Eu vou dar um exemplo, pode ser um bocado estúpido e não é verdade, deixo já aqui claro. Imagina, o debate, porque é que as pessoas são racistas com os pretos? E tu se calhar se fores lá atrás ao passado, tu vais ver que os pretos se calhar não eram tão desenvolvidos como nós. Imagina, eram mais burros, eram intelectualmente menos desenvolvidos. Se tu disseres esta merda num debate hoje em dia, tu estás fodido. Está a dizer que os pretos são menos inteligentes que nós? E atenção que eu estou a dar só um exemplo. Não é assim, mas se disseres isto, de certeza absoluta que te vão cair em cima. Mesmo que factualmente seja assim. Mas eu conseguia dar uma resposta a isso. Sim, Eu há explicações, eu não é? acredito que isso possa ser possível, que isso possa ser verdade. Eu não sei, mas acredito que possa ser verdade. E a explicação é muito simples. Era retirado qualquer valor como humano
quase aos pretos há 500 anos atrás, por exemplo. Porque eles eram escravizados. Por causa do Eles eram colonialismo. escravizados. Sim. Eles não tinham acesso à educação como tinham um branco, por exemplo. Exato. Sim, os Agora, europeus e mas os não brancos ter sempre ac- tiveram. Sim, Tiveram não privilégios. ter acesso, o limitar o acesso a tudo o que qualquer pessoa poderia ter, limitar pela cor, pela raça, o raio que o parta, isso é que é uma obscenidade. Mas isso nós não temos Claro. culpa. Isso é a história que... Mas agora imagina, tu te falaste que se calhar na altura, não é se calhar, era certamente, na altura eles não eram quase humanizados. Eram uns seres ali que eram seres vivos, não eram seres Sim. humanos, eram pretos. Pronto, o que é que sabe fazer? E por causa disso não lhes davam acesso à escola. Tu através disso Sim. consegues chegar a outro facto, que é eles eram mais burros que os brancos. Condição necessária, não tinham aulas, não sabiam, não tinham como Sim, aprender. sim. Se tu hoje em dia num debate disseres eles eram mais burros do que nós, és cancelado. Estás a perceber onde é que eu estou a querer chegar? Sim. Opá, não. Sim, é porque. Mas essa cena de cancelar, eu acho que é quase a dizer que há pessoas que as pessoas são burras. Ou seja, ao ouvirem-te, podem achar que tu estás a odiar aquele grupo e então têm de cancelar porque os outros Então- podem ir Então, na mesma onda, não sei. não vamos falar em nada em particular, mas sim num bolo que se chama Portugal. Essa imensidão. Exatamente. A beira-mar plantada. Sim. Essa porcaria. Era um país que na altura em que tínhamos o nosso camarada amigo... Ultramar. Não. Antes disso. Não? Não. Não tem a ver com isso. Portugal continental. Na altura em que tínhamos nosso caro amigo Salazar a governar, Então não era antes disso. não era antes disso, é no mesmo tempo, mas não tem a ver Era com, durante. com as colónias, tem a ver com Sim. Ok. o povo português não era tão estudado como é hoje em dia. Existia uma imensidão de analfabetos em Portugal que era descomunal. E eram Verdade. brancos, maioritariamente. E éramos atrasados em relação ao resto da Europa. Claro. Mentais Bastante. ainda continuamos, muitos. Mas isso, E no resto também se continua. calhar. Relativamente à Europa. Não, nós somos mais atrasados. Menos. Mas calhar menos do que antes. Sim, a diferença é menos significativa do que antigamente. Sim. A taxa de analfabetismo na época de Salazar devia ser Mas estás a ver, 90%. se tu disseres, nós no tempo de Salazar éramos uns analfabrutos, não faz mal. Estás a falar de brancos e de portugueses. Sim. Supostamente nunca sofreram, não é supostamente, eu acho que nunca sofreram de racismo. Agora, Dentro do nosso país, não. pronto, ok, mas foi o que o Luca falou, dentro Sim. do nosso país, nos nossos quatro cantos. Exato. Agora, se tu falares de certas e determinadas categorias, etnias, minorias, movimentos, isso é tudo para ser idolatrado. Se estiveres a falar daquilo que teoricamente é mau hoje em dia, machismo, homofobia, essas merdas todas, aí já podes falar mal, porque isso supostamente é mau. Ou seja, o que é mau podes falar mal, o que é bom só podes falar bem. Mas mesmo aí, tu mesmo, por exemplo, se tu tiveres uma ideia que faz sentido, mas não concordas com o, por exemplo, com o LGBT, com o movimento LGBT, mas tens uma opinião que não é radical, é só não concordas, pronto, ok? Tu aí já és posto como extremista. Sim. Então como eu vou-te dar um caso em concreto não recente. faz sentido. Isso é quase como atirar o Chega para a extrema-direita. Eu vou-te dar um caso concreto e atual em que isso, de certa forma e com humor, é tocado. Às vezes há um podcast que é feito com dois gajos. Um é gay e outro é hetero. E o podcast deles é mesmo essa cena. É o que é diferente entre o lado gay e o lado hetero.
E eles tocam em alguns assuntos, Sim. às vezes na brincadeira, mas dão um certo conhecimento. E porque é que eles podem tocar no assunto e não são censurados? Porque tem lá um gay que defende os seus interesses. Ele diz que não defende o gaysismo. Ele não é não é Sim. o representante de que é dos gays. Mas de que forma é que os gays são atacados no podcast? Eles não são Não, atacados. a questão é que eles falam livremente sobre isso Sim. e podem fazê-lo porque têm um gay presente no podcast. Falar do Não é, movimento não em é si. o movimento, é as diferenças. Eles levam tudo aquilo Uhum. na brincadeira e com um certo humor até. E está muito bem feito o podcast. Uhum. Mas eles falam das diferenças entre reações. Entre o Exatamente, cotidiano, Por exemplo, um deles. que devem ser muitas, não é? Sim. Nós estamos a falar disto como um movimento mais recente, porque ok, é recente, mas aqui há uns anos o Manuel Luís Goxa foi quase cabeça de cartaz numa manifestação homossexual. E ele próprio depois veio para as redes, acho eu que foi para as redes sociais ou foi na televisão. Também não quero dizer as neiras, que o Manuel Luís Goxa é perigoso nisto. Se um gajo falar mal dele, ele mete um gajo em tribunal. Como foi aquela do 5 para a meia-noite. Então tem A cuidado. de 5 para a meia-noite, a Cautela, a Filomena Cautela. Agora já são amigos. Mas ele próprio veio para as redes sociais dizer: eu não quero ser cabeça de cartaz de nada. Eu sou homossexual, ponto final. Agora não me meto no meio dessas manifestações porque eu não quero nada com isso. Mas ele não estava lá. Eu acho. E ele não estava lá. Agora, fizeram dele um símbolo sim, da homossexualidade. E ele disse: ó pessoal, eu sou gay, mas não quero nada com estes. Não quero estas coboiadas. E eu acho que eu agora não tenho Certo. certeza se foram os próprios gays que o criticaram ou se foram as outras pessoas que o É criticaram possível. por não aderir a É esse possível movimento. que tenham sido os gays. Mas achas esta merda normal? Quer dizer, já não deixam uma pessoa ser assumidamente homossexual, ainda o querem levar a toda a força para estas coboiadas. É só Que estúpido. estupidez. Mas hoje em dia, se tu fizeres uma brincadeira, Pura, inocente. por mais brincadeira que seja, mais inocente, já és logo taxado como homofóbico, ou seja, é um assunto do qual nem se pode brincar já é logo bullying, é muito mau, é considerado muito mau. Epá, é uma estupidez. Eu não sei para onde é que isto vai, acabar, não é? Tipo, mas vai ser um mundo um bocado Vai ser mau. triste, não sei. É cada vez mais Sim, gente a aderir a e isso. demasiado. As crianças vão ser todas educadas com uma certa tendência e isto só tem tendência a piorar. Ou alguém põe um travão definitivamente nesta brincadeira, ou então mais tarde não vai haver espaço para se debater o que quer que seja. É que isto é uma ditadura na mesma e uma opressão de pensamento, mas invertida. Mas fora isso é a mesma merda do que censurar. Sim, é opressão. uma opressão. É. Pá, isto até Com isto não estamos a dizer que somos homofóbicos nem nada do eu acho género. que isso deixei bem claro, nem homofóbicos, nem racistas, não foi por eu Nem falar de racistas. pretos e homossexuais, sou racista, Aliás, nós somos inclusivos, que falamos de toda a gente. mas atenção, falamos de toda a gente bem e mal se for preciso, não é? Óbvio. Isto é que é ser imparcial, não é como o chat GPT Isso é que é ser imparcial. programado, que é programado para falar de uma Tu certa maneira. conseguires dizer os defeitos, os pós e os contras daquele assunto, daquela pessoa, daquela raça, daquele grupo. Daquela minoria, Sim. daquela maioria, do que for, Sim. daquela categoria em específico. E algo que eu acho objetivamente mau, não sei se querem falar sobre isso, mas eu queria levantar este ponto, que era a linguagem neutra. Não, mas Quase isso é que- estúpido, só estúpido. Quase que agora parece que está a começar aos pouquinhos a ganhar cada vez mais força e vai passar a ser mesmo o normal, que é falar de forma inclusiva, mas estragar o português, mudar o português, Eu não quer dizer, acredito em que nisso. vamos parecer máquinas. Não, mas é que isso já é uma coisa, digamos assim. Eu acredito Já que, não é isso, só- que isso seja uma brincadeira
e passe. Seja uma Assim, moda eu que acho que na vida, daqui a uns na tempos vida em passe. sociedade é impossível isso. Porque isso só gera incerteza. Tu não sabes o que é que has de chamar aquela pessoa. Ela objetivamente e biologicamente é uma mulher, mas tu não lhe podes chamar mulher porque não se identifica como uma mulher. Também não lhe podes chamar homem porque não é homem. Tens de lhe chamar o que. Foi exatamente isso que eu ouvi hoje nesse tal podcast. É que o gay exaltou-se logo e disse: Não, meu amigo, só existem dois: homem ou mulher. Se um é mais florzinha ou mais não sei o que, ou não sei o que mais, não entra. Ou é homem ou é mulher. Só existem dois. Exato. E depois é outra coisa. Por exemplo, os transexuais. Ninguém põe em causa o sofrimento pelo qual eles passaram. Até mesmo durante a transição. Agora, temos de chamar os bois pelos nomes. Não é? Não vamos estar a fantasiar, a dizer que uma coisa é uma coisa, ou melhor, que uma coisa é uma coisa que na realidade não Não, é. mas espera aí, estás-te a referir a quê? Em concreto. Ao género, não é? Sim, quer Mas dizer, se ele fez a transformação, ele mudou. sim, mas biologicamente é o quê? É o que ele é. É só isso que eu quero. É o que ele mudou. É um Não, homem. mas se ele mudou. Um homem, mesmo, Se ele mudou. mas se ele mudou, é um homem na mesma. Não, se ele mudou, aí eu já sou a favor. Ele passa a ser Não, mas, mulher. mas uma coisa, Mas não é por uma aí. coisa é o que nós, até por simpatia e compaixão, dizemos. Eu aqui, há uns episódios atrás, acho que foi só no Spotify, disse o contrário. Eu pensei melhor sobre isso, não. Se uma pessoa é transexual, eu vou tratá-la de acordo com o sexo que ela aparenta. Mas eu não vou passar a acreditar a 100%, nem vou afirmar que essa pessoa passou a ser daquele sexo. Não, porque o sexo é científico, é biológico. Tu podes ser mulher, faz a transformação para homem, continuas a ter um útero, e os únicos seres humanos à face da Terra com um útero são mulheres. Sim, mas Agora, eu por simpatia e compaixão posso tratar como uma mulher, ou como um homem, percebeste? Como homem. É aí que eu estou a querer chegar. Agora, não vamos estar a afirmar. Por uma questão de certeza, respeito, com não é? certeza, sim. Só. Mas Mas lá está, se, mas se, para se, efeitos se o de- Ricardo passou os testes todos, fez a transformação, colocou o peito, cortou a piroca e Sim. deu de comer ao gato, a salsicha, e passou-se a chamar Roberta. Sim. Tu queres que ele tenha no bilhete de identidade o quê? Homem? Mas Roberto. másculo? Masculino? Não. Eu acho que é justo Aí que passar eu a quero ser chegar, assim. isso Mulher. É uma Pá, decisão. já não há nada ali por onde se lhe pegue para chamar Ricardo. Pronto, então eu vou-te dar outro exemplo. Se tiver um problema de saúde ou qualquer coisa e há certa medicação, só pode ser tomada ou por homem ou por mulher. Tu agora aparentas ser uma mulher, mas aquela medicação só se pode dar aos homens. Não, mas isso ele tem que informar o médico. Isso é uma boa. Sim, ele. Tem que informar o médico, mas e se ele recusar veementemente que não é homem? Ah, não gosto, ou que não é mulher? Isso já é doente mental. Oh, então lá está, estamos a chegar aí. Podemos afirmar, Então não aceita. que é um sexo diferente por simpatia e compaixão, mas objetivamente e para efeitos científicos, de saúde, de medicina ou o que for, opá, biologicamente, afinal não é aquele sexo que aparenta. Ok. É só aí que eu estou a querer Mas chegar. isso Não é estou a a- saúde dele. Se ele tiver que tomar qualquer medicação que seja só possível administrar aquela administração a um determinado sexo, ele sabe perfeitamente qual era o sexo que ele tinha de antes. E se recusar a aceitar o sexo que tinha de antes, isso já não é uma questão de gosto e de aparência, ou por se sentir mulher ou mais homem ou não sei o quê. Não, isso é doença mental. Se o gajo diz que se recusa a aceitar que foi um dia um homem, não. Pronto. Porque o que eles alegam é: eu nasci no corpo errado. E eles nunca dizem que o sexo deles não é aqueles. Eu entendo isso. Não é aquele. Eu entendo isso. Por isso é que eles se transformam. Sim, porque eles Ok, sentem-se outra É coisa. digno de fazer o que ele bem quiser entender. O corpo é dele. Sim. E esse processo é um processo
longo, E que mete ou muito psicólogo e deveria, se não mete, psiquiatra ao deveria, barulho. psicólogos, psiquiatras Não, mas mete mesmo, mete mesmo. e se ele no Sim, final mas faz a transformação, ele nunca se pode esquecer que, pá, por uma questão de saúde, ele não se pode esquecer que Exato. era o que era. E por muitas operações que se façam, o facto de exteriormente aparentar ser um sexo que não é, Sim. por dentro vai continuar sempre a ser Isso aquilo. criou uma polémica recentemente relativamente aos Jogos Olímpicos, se não me engano. É capaz, porque essa questão do desporto está sempre relacionada Já também. tinhas jogadores Por, que eram de um sexo, sim, Transexuais. e tinham sido de outro. Ou seja, Mas isto. Diz. Eu estou a dizer que isto ainda vai piorar, porque uma coisa é ter feito a operação. Imagina, um homem que passou a ser uma mulher por causa da operação e agora pratica o desporto mesmo competitivamente, mas do lado das mulheres. sim, Isso é uma coisa, mesmo assim vai fazer alguma diferença. com O certeza pior que vai ser faz. quando a ideologia de género for algo objetivo e afirmativo, como tem tendência para ser, e tu, mesmo sendo o homem com cabedal do caralho, dizes, mas eu identifico-me como uma mulher e por isso vais jogar na equipa da mulher. Ou a mulher, franzininha Isso como o já não, caraças, dizer, eu sinto-me um homem e vais jogar para o Benfica. isso já não sou de masculino. acordo. Custa-me aceitar, não sei como é que será, mas custa-me aceitar se um homem fez a transição, é mulher e compete com mulheres. Só por si só, isso já é injusto. Porque o homem fisicamente é mais preparado, ou pode ser mais preparado, se tiver o mesmo Pois. tipo de treino e não sei o quê. Porque uma mulher pode ser mais forte que um Sim. homem, indiscutivelmente. Por isso é que eu levo porrada todos os dias Sim. em casa. Mas Até deixaste crescer o cabelo pois, para ela ter onde puxar. mas se todos tiverem o mesmo treino, a mesma aptidão, a mesma competitividade, a mesma assiduidade, aparentemente, ou em princípio, o homem será mais forte, mais resistente que a mulher, sim. Tem Mais preparado. mais destreza. Sim. E mais massa muscular, Agora, se calhar. relativamente ao Digo, hoje sinto-me geral. mais florzinha, meu amigo, Temos vai para o pena. jardim. Não, esses gajos, Mas esses é- gajos é- nem sequer Mas é, que deviam. isso, mas é que isso ainda é um maior problema do que os transexuais e pode mesmo vir a acontecer. Pois é, Esse é que é o problema. ainda é mais É que preocupante. tu um dia Mas destes vais ao futebol e tens a Eu Maria, quero acreditar que não. a defesa central. Eu quero acreditar que não. E fala grosso, a Maria. Fala grosso. Ai caralho. Mas sobre a linguagem neutra, mais especificamente, não tanto Hum. partindo para a parte dos transexuais e tal, Ok. mas mais aquele do, por exemplo, trocar letras, tipo, trocar um O por um E, em vez de dizer todos, Todo. dizer Todex. Todex. Essa merda parece um nome no Fanex. CSGO. Eu agora inventei. Nem deve existir isso. Nem deve Pá, eu a existir. essas pessoas que acham mesmo isso, eu aconselho-as vivamente a ir a um psiquiatra. Pensa assim, na língua inglesa, essa história do eles, não é? Passou a plural, Uhum. que são eles. O E o they. they, Estás a falar do they? ou them, são, Pois, em inglês funciona, mas mais ou estão-se a menos. referir a uma pluralidade individual. Cá puta, foda-se, esta. Bem metida essa. Foda-se. Porque quando eles dizem, vou trazer um amigo, Eu percebi. vais trazer um amigo? Sim. Sim. Não, eu vou trazer amigos. E quando chegas, trazes um amigo só. Uhum. E a pessoa pergunta, mas é Isso esse funciona. amigo? Não, é eles. Eles é que vieram.
Tipo, em inglês funciona. Esse daí dá tanto para individual, não é? Singular, como plural. O singular Em é só português, nesses não. casos. Da doença mental aguda. Mensal. É só quando eles Sim. têm esse problema, ok. Já percebi. Agora em E português ficou uma cena há estranha. um filme É Gringe, que já dizia foi o extremamente YouTube. censurado. Censurado não, porque ele não é censurado porque ele existe e está na Netflix, se não me engano. Que é com Kevin Bacon e chama-se They, Them, que é exatamente isso. É um campo de férias, colónia de férias, em que o objetivo é limpar-lhes o cérebro a todos. Não, mas isso até dá para fazer um filme. Imagina fazer um filme só usar esse tipo de linguagem. Eu só conheço o They, Them relativamente a esses casos. Imagina a dificuldade que é ler um guião daqueles. Eles, onze. Como estão? Parece checo. Isso é o português. O português é que te complica. Pois. É que o português é difícil. Se formos trocar essas uma merdinhas estupidez. todas, É uma estupidez. é o todos e todas, Não, agora tem que para se além dizer. disso, é o ridículo de tu te podes identificar com uma caralhada de géneros. Quer dizer, Eram mais vale dizer, "Opá, 400, eu não é? identifico-me com qualquer merda." Mas não, tu estás a tipificar cada um deles. Vais fazer pá, aí 500 bandeiras enquanto não se lembrarem de mais. Identificas, o problema é teu. Agora não me obrigues a passar por tolinho para te chamar, sei lá, uma. E a malta que mete na bio do Instagram? He, him, she, her. Opá, eu vi um vídeo do Ben Shapiro em que ele viu um short de uma gaja a dizer essas merdas todas, a linguagem e ele até começou a fazer uma música com essa merda. Opá, é estúpido, é que aquilo depois ganha uma sonoridade que parece mesmo uma cantiga. Parece um dialeto qualquer da África. Isso é uma brincadeira atual e simplesmente vai cair em desuso muito brevemente. No cinema perto de si. Não. Como é que vão ser os chás Vamos de ver. bebê? Cinzentos. Vai ser Não, vai cinzento. ser em arco-íris. O que é essa merda? O chá de bebê é o chá revelação para saber qual é o sexo da criança. Será que quando essa malta leva o animal de estimação, o pet, ao veterinário, será que quando o veterinário pergunta qual é que é o sexo e eles dizem, Pergunto-lhe. pá, melhor não dizer. Exato. E o cão diz. Eles olha a tudo partir de fodido. agora não é cão, nem cadela, é um. Eu quero é vê-lo escrever essa merda na ficha. Isso é Se o cão se sente gato naquele dia. Ui, isso é um 31. Ele pode dizer. traz gato. Porque, não vou entrar por aí, foda-se. Não, e se nós não alargarmos esta ideologia de género a animais, não é uma discriminação negativa? Eu acho que isto é um um ato de desrespeito egoísmo. aos Só os seres animais. humanos é que se podem identificar com o que quiserem. Foda-se. Pensem nisto, espectadores. Espectadores, Pensem pensem nisto. nisto. ChatGPT, as minhas desculpas pelos teus progenitores. A culpa é deles que te educaram mal. Exato. Ele até é bom moço. E num futuro próximo vamos fazer aqui um featuring e vais nos dizer qual vai ser o tema que vamos falar. Era para ser hoje, mas isto prolongou-se. Tivemos de dar tempo de antena a essas florzinhas de estufa todas. Nossos amigos Pedro, e amigas. faz aí uma pergunta Diz, aí ao Cuca. chat GPT. Qual será um bom tema para um podcast humorista? Certeza que não somos nós. Deves ter algum amigo. Sim, é só para dar o tema a conhecidos. Olha, ele está a sugerir um podcast sobre situações engraçadas e constrangedoras que acontecem em reuniões de família, com o título A Casa da Tia Maria. O podcast poderia apresentar histórias e anedotas hilárias sobre as interações entre parentes,
as comidas típicas de cada região, as brincadeiras e tradições de cada família, além de outras situações divertidas que surgem nessas ocasiões. Os apresentadores poderiam ser dois comediantes que se identificam com essas situações e que poderiam fazer comentários engraçados sobre as histórias contadas pelos convidados especiais, como membros da equipa ou ouvintes. Seria uma maneira descontraída de se alegre em vez de serem 2 pessoas fossem 3, ele já não pode ser para nós. Não, Dois era 2 apresentadores. apresentadores e o resto. Eu seria convidado. Ok. Foda-se. A casa da A tia casa- Maria. Opa, alguém quer ser a Maria aqui? Eu posso. Já tenho cabelo comprido. Quer ser a tia Maria? E Maria da Peida. Pronto. Gostaram? Não, por acaso achei uma sugestão de merda. Mas pronto. Também achei. O chat GPT às vezes diz assim umas merdas esquisitas. Então o chat GPT ainda precisa de muito chá para crescer. Para ser GPT. Muito chato. Precisa. E nós precisamos ir à nossa Sim. vida. Pois. Que já não é vida para ninguém. Em que é que o chat GPT vai ser útil? Num futuro. Isto idealizando que funciona Epá. em condições. É ele útil já. Não, exato. eu acho. Temos de chegar a que o chat GPT é útil para trabalhos não muito, digamos. Quer dizer, pode ser para trabalhos Complexos. elaborados. Ou para falar assim em programação. Ou esse tipo de coisas. Por exemplo, o Hugo no outro dia deu o exemplo que ele, se tivesse de fazer um determinado trabalho sozinho que demorava para aí um mês ou caralho, e o chat GPT deu-lhe logo a resposta. Agora, de resto, se estiveres à espera que ele te diga merdas que tu queres ouvir, depende. Mas Ele não te vai dizer tu, aquilo por que tu queres ouvir. Tu, por exemplo, Não, não não vais tenho perguntar opinião. ao chat GPT Não. qual é o melhor telefone do mercado. Não, podes-lhe perguntar, ele vai até dizer, olha, tem aqui estas opções. O chat GPT é um bom, como é que se diz? Marketeer. Pode ser. É bom Sugestor. vendedor ao público. Um Olha, vendedor. tem aqui estes modelos com estas características. Diga-me quais são os seus, qual é a sua utilização dos Requisitos, telemóveis, e eu digo-lhe qual é que será o melhor e o que mais se adequa à utilização que o senhor lhe vai dar. O senhor, senhor X. Mas ele faz-te esse paralelo entre as especificações que tu achares mais utilitárias para ti? Faz. Mas eu acho que ele é patrocinado por todas as marcas, que ele nunca diz mal de nenhuma. É. Nem... Se tu perguntar assim, qual é que é melhor, um iPhone XPT da última geração ou um Nokia de 1995? Ele não te diz que um é melhor que o outro. Ele vai dizer, olha, depende. O que é que tu queres fazer? Se queres jogar o Snake, é o antigo. O novo não tem. O iPhone não tem Já As jogo. agora, saudades que eu tenho. Mesmo para terminarmos este episódio, pergunta ao chat GPT qual é a atual linguagem inclusiva. Quais são os pronomes inclusivos que existem em Portugal? Ou em português, mesmo que seja do Brasil. Olha, ele diz que os pronomes inclusivos em português são aqueles que incluem todas as pessoas. Foda-se. É mesmo Boa, inteligente ganda- este este filho da chat. puta, meu. É que é gente inteligente. Não, mas ele também dá exemplos. O nós é o pronome pessoal que se refere a um grupo. Não, nós sabemos o que é o nós. Todos, pessoas, ser humano. Olha, está boa, só tem estes. Mas eu quero aqueles Mas todos. espera aí, todos. Todos e todas. Ele pôs entre parênteses as. Mas tu, por exemplo, quando te referes aos portugueses, é um pleonasmo dizer portugueses e portuguesas. Vai Mas deixar espera de que ele ser. agora deu-me outros. Eu escrevi-lhe assim, e aqueles novos da moda? E ele, eles, LX, Ou LX, eu já vendi lá merda. Ai, que filha da puta. EY, Ei! Aí. estou assustado. Yeah. Isso, EY mas isso é o quê? e EY.
Ei, Ei. não percebes? Ele dá exemplos. Ei, é meu amigo e eu a Eu amo muito. amo. Então é uma gaja, ué. É, oh, ChatGPT, estás bugado, meu. São. Ou melhor, é um pronome que inclui pessoas que não se identificam com os pronomes tradicionais. Aí agora também eu não me identifico, até posso me identificar com o género, mas não me posso identificar com os pronomes. É. Ideologia dos Puta de pronomes. não, moço. E agora também há o pronome N, que é H-E-N. Tem sido usado no Brasil. Ok. Então isto, uma frase era mais ou menos uma coisa deste género. A e N são meus amigos. São meus amigos. Não, meus não, porque senão passa. Mios. Tem que ser. És um Então, alentejano. meus Meus amigos. É És tipo alentejano. a falar. o açoriano. Oh, aí fica tudo muito mais fácil. Meus amigas. Ele chama os amigos. Então pronto. Bem, meus amigos, tem de terminar. Tá feito. Tá. Espero que tenham gostado. Deixem o like. Subscrevam. E. Já. E de vos foder. Aí.